Olá, galerinha. Então, vamos finalizar, certo? A nossa parte de geometria do nosso livro de matemática, das páginas 86 até a 87, certo? Finalizando o nosso conteúdo de geometria. Então, vamos lá. Na primeira questão, ele diz assim: observe as figuras e complete o quadro. Eu tenho aqui um prisma, certo? E uma pirâmide, tá bom? Então, vamos lá. O nome da figura geométrica, não plana, prisma e pirâmide. Eu tenho aqui, certo? O número de bases e o número de faces laterais. Vamos lá. Lembrando aqui o que são bases. Eu tenho aqui, certo? Essa caixinha de som, ela é como se fosse um cilindro. Vamos lá, ela é um cilindro. E o que é base? Base é todo lado do objeto que ele consegue se pôr em pé. Então, eu tenho aqui, nesse cilindro, certo? Eu tenho duas bases, olha. Ele fica em pé desse lado e ele consegue ficar em pé desse outro lado também. Então, esse cilindro tem duas bases, certo? Base é o lado onde o sólido geométrico consegue ficar de pé. Então, aqui, na nossa pirâmide, certo? Onde é? Em quantos lados ele consegue ficar de pé? Olha, só aqui, olha, nessa parte aqui, só desse lado. Se eu colocar ele aqui, virado de ponta cabeça, ele não vai ficar em pé, ele vai cair. Nesses outros lados também, ele não vai conseguir se pôr em pé, ele vai virar. Então, o único local, então, ele só tem o quê? Uma base, que é um lado onde ele fica em pé. E aqui, o nosso prisma, ele tem quantos lados para ficar em pé? 2. Ele pode ficar em pé aqui e pode ficar em pé desse lado também. Então, ele tem duas bases, certo? Então, vamos lá. Pirâmide, uma base e prisma, duas bases. Quantas faces laterais, certo? Os nossos sólidos geométricos têm? Gente, faces são os lados, certo? Olha aqui. Aqui, como ele é um sólido circular, ele só tem, certo? Essas duas bases, certo? Mas se eu pegar aqui o nosso livro, eu tenho 1, 2, aqui atrás 3, certo? 4, 5 e 6 lados, certo? A mesma coisa aqui, olha. A nossa pirâmide, olha quantos lados ele tem aqui. Deixa eu localizar aqui para vocês. Olha, um lado, 2, 3, atrás, 4, 5, 6. 6 lados eu tenho na nossa pirâmide, certo? Então, quantas faces laterais ele tem? 6. E o nosso prisma? Eu tenho 1, 2 e 3, que é aqui no fundo. Então, eu tenho 3 faces laterais, certo? A pirâmide, eu tenho 6 e o prisma, eu tenho 3, certo? Então, aqui, ó, pirâmide 6 e prisma 3. Quais figuras geométricas planas podemos identificar nas faces laterais e nas bases do prisma e na pirâmide? Gente, vamos lá. Nas faces laterais do nosso prisma, eu tenho aqui formato de quê? De triângulo, certo? Eu tenho formatos de triângulo nas laterais. E na base? Na base, eu tenho um hexágono, certo? E no nosso prisma, eu tenho também triângulos, olha, triângulos. E eu tenho
retângulos. Olha aqui. Aqui, olha, é um retângulo. Olha, um retângulo, 2 retângulos. E aqui as bases são o quê? Triângulos, certo? Aqui eu tenho triângulos e um hexágono aqui embaixo, certo? Olha aqui. E na nossa pirâmide, eu tenho triângulos e tenho retângulos. Então, aqui 2. Questão 2. A representação de uma mesma figura em diferentes posições está escondida nos 3 desenhos. Veja, eu tenho aqui, olha, só aparecendo uma pontinha, depois um outro lado, e você vê que ele está em posições diferentes, certo? Então, qual dessas figuras está escondida ali nas nuvens? Será que é um quadrado? Um quadrado, olha, na primeira você pensa que é um quadrado, mas quando você vê a segunda imagem, já vê que não é um quadrado. Então, a gente já descarta a figura A. Não é a figura A. Letra B. Triângulo. Será que é um triângulo? Não é um triângulo. Será que é letra D, outro quadrado? Não é. É a letra C, certo? Olha aqui. É essa figura aqui, olha. Terceira questão. Responda as questões. Terceira questão, responda as questões é ótimo, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Vocês, por favor, troquem de professora que fala terceira questão, responda a questão. Letra A. Carlos deu um giro de uma volta em torno de si mesma. Em que posição ele parou? Vamos aqui para essa folha de papel. Deixa eu segurar aqui. Se ele está aqui e ele deu um giro completo, ele voltou para onde? Para o mesmo lugar. Se ele estava aqui e deu um giro completo, ele parou no mesmo lugar que ele iniciou, certo? Letra B. Vamos colocar assim. Amanda caminhava em linha reta por uma rua. De repente, ela deu um giro de meia volta e saiu correndo porque se assustou com uma barata. Então, isso aqui. Esse giro corresponde a quantos giros de um quarto de volta? Então, vamos lá. Vamos aqui ao nosso desenho. Ela estava... não vai dar pra... Aqui, peraí. Ela estava em linha reta. Olha que linha reta ótima minha, viu? Ela estava em linha reta e fez o quê? De repente, ela deu um giro de meia volta e saiu correndo. Esse giro corresponde a quantos giros de um quarto de volta? Gente, um quarto de volta seria a metade dessa volta aqui que ela deu, certo? Se ela deu metade de um giro, quantos quartos de volta são? São 2 giros de um quarto de volta, certo? Se fosse uma volta inteira, olha, um quarto de... Olha, uma volta completa, gente, é porque eu estou desenhando mal, viu? E aqui, certo? 4 partes. Se ela deu meia volta, que só foi essa metade, ela deu 2 giros de quarto de volta, certo? Essa aqui é a nossa letra B. Vou botar aqui para vocês. E esse foi a letra A da terceira questão. Um desenho feio, viu? Não vou mentir, um desenho feio da terceira questão para vocês entenderem como foi que a gente fez, certo? Letra C. Viviane estava no pátio de sua escola quando deu um giro de um quarto de volta e avistou sua amiga bem de frente para ela. Onde estava a amiga de Viviane? Vamos lá.
ela estava no pátio da escola. Olha aqui, Viviane, no pátio da escola. E ela deu um giro de quarto de volta. Tanto ela pode ter girado para a esquerda, quanto ela pode ter girado para a direita, certo? Direita ou... Gente, eu estou escrevendo sem ver o que eu estou escrevendo, porque eu estou segurando o celular com uma mão e escrevendo só segurando aqui o papel com a outra, certo? Então, a amiga de Viviane podia estar onde? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque ela pode ter dado um quarto de volta para a esquerda, quanto ter dado um quarto de volta para a direita, certo? Aqui é a letra C da terceira questão. Vamos lá aqui para o outro lado, na página 87, nós temos aí: o ponteiro de uma balança serve para indicar a medida de massa de um objeto colocado no prato. Ok? Ok, certo? Os ponteiros são esses aqui. Gente, eu tô mostrando pelo celular e não é aqui embaixo, certo? Eu estava apontando em cima do celular. Aqui o ponteiro, ele vai indicar a massa, o peso de algum objeto, certo? Letra A. Um objeto de 25 quilogramas é colocado sobre o prato. O ponteiro forma com a linha imaginária que indica o 0 quilograma, um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Eu vou fazer aqui para vocês verem, olha, onde é que tem 25? Eu tenho aqui 20 e eu tenho aqui 25. Se ele está aqui, eu tenho o quê? Um ângulo reto. Vamos lá fazer aqui, ó. Ângulo reto é quando eu tenho aqui o meu eixo e faço... Gente, é porque eu tô segurando aqui o celular, certo? Então, esse aqui, cadê? Ângulo reto é desta forma. Esse é um ângulo reto. E aí, se você pegar a balança, ela vai estar desta forma. No desenho da balança de vocês, certo? A partir do 0, se eu pegar, ela vai estar, certo? Assim. Então, será o quê? Um ângulo reto. Mas, se eu chegar e ele diz assim, na letra B, se tiver só 10 quilogramas, que é aqui. Se tiver só 10, eu vou fazer que ângulo? Vamos lá. Um ângulo menor será um ângulo agudo, certo? Agora, aqui eu vou fazer só esse aqui, a quarta questão, para vocês não se confundirem, certo? Então, na letra A, ele é um ângulo reto e na letra B, ele é um ângulo agudo. Na quinta questão, observe em cada caso a trajetória da bolinha vermelha. Peraí, vamos ler de novo, viu? Observe que em cada caso a trajetória da bolinha vermelha forma um ângulo. Classifique cada ângulo como reto, agudo e obtuso. Gente, esse ângulo todo aberto.
Se você voltar lá no livro, vocês vão ver que quando ele está todo aberto assim, ele é obtuso, certo? Quando ele está totalmente aberto assim, ele é um ângulo obtuso. Quando ele está não tão aberto, ele é um ângulo reto. E quando ele está mais fechado, ele é um ângulo agudo, certo? Ângulo obtuso, reto e agudo, tá bom? Então, o que foi que nós finalizamos aqui, olha? O que foi que aprendemos? Consigo nomear e comparar figuras geométricas planas e não planas a partir das suas características? Lembre, figuras geométricas planas, elas não têm profundidade, que são o quadrado, é o círculo, é o triângulo, é o retângulo, certo? Agora, as não planas, elas são o quê? Tridimensionais. Eu tenho, então, paralelepípedo, eu tenho o cubo, eu tenho o prisma, eu tenho a pirâmide, eu tenho a esfera, certo? Esses são as figuras geométricas não planas. As não planas são tridimensionais e as planas, ela tem apenas um lado. Compreendo a ideia de ângulo e reconheço em representações de figuras geométricas planas. Quando a gente vê aqui um quadrado, eu consigo observar o ângulo? Sim, eu consigo, olha. Essa aberturinha aqui, deixa eu segurar aqui o celular desse lado. Olha. Gente, cadê minha caneta aqui? Olha, aqui eu identifico o ângulo, eu aqui identifico o ângulo, eu aqui identifico o ângulo, nesse quadrado. É uma figura geométrica não plana. Eu consigo identificar o ângulo aqui? Sim, olha a abertura dele aqui, olha. Aqui, olha, aqui é um ângulo agudo. Aqui é um ângulo obtuso. Aqui é um ângulo agudo. Aqui eu tenho um ângulo... cadê você? Aqui, olha aqui os ângulos, certo? Então, será que a gente já consegue identificar os ângulos nas figuras geométricas não planas? É simples, né, minha gente? Muito simples. Então, finalizamos, certo? A nossa unidade sobre geometria. Nós vamos passar na próxima semana já a próxima unidade, certo? Beijo, beijo e até a próxima aula.